isso mostra a base de todo o tráfego, na real, né? Qual é o momento que a pessoa tá em qual rede. Então, mas isso aí eu já sabia. Cara, sabia, mas se na hora de você senta lá pra escolher a palavra-chave, você escolhe a palavra errada. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Copcast. E hoje tenho aqui comigo Fábio, o Chuck Norris do tráfego. Tudo bom, Fábio? Como vai, Tudo mano? ótimo. É um grande prazer estar aqui participando do mais um podcast aí da CB Cop. Tamo junto. Cara, você prefere que eu te chame de Chuck ou de Fábio? Vou começar por aí. Cara, como você preferir? Eu gosto do Fábio porque minha mãe botou esse nome, mas todo mundo me chama de Chuck, então eu já aceitei, sabe aquele nome que a gente aceita? Entendi. Agora já ficou Chuck, fica Chuck mesmo. Tá bom. Eu vou te chamar de Fábio, que eu prefiro também, então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as bases do tráfego. O que quer dizer as bases do tráfego? Né? Ninguém aqui vai falar sobre tráfego de drogas, né? A gente vai falar sobre tráfego de pessoas, basicamente, né? Jogar pessoas dentro do seu site, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para você que tem um negócio digital ou que usa a internet para escalar os seus negócios, esse podcast é pra você. Então vem com a gente. Primeiro, só pra galera te conhecer, né? Se apresenta aí em um minutinho, conta a tua história pro pessoal saber quem é você e de onde você veio, por que você tá aqui hoje. Bom, eu sou o Fábio Cavalcante, como acabou de dizer aqui na entrada. Eu trabalho com internet marketing, deve ter mais ou menos uns 20 anos. Eu comecei desde a época que eu fazia apenas SEO, a gente fui entrando depois. Trabalhei um tempo no Google, onde eu aprendi a fazer tráfego lá, no caso, na época, para palavra-chave, display, antes mesmo de ter o tráfego no Facebook. Foi meados, começo de 2000, lá para 2010, mais ou menos, 2011, eu fui entrando no que a gente chama hoje de internet marketing, né, o marketing digital, essa estratégia de inbound, de você fazer campanhas para trazer novos leads, até venda direta. E trabalhei durante um tempo assim, fui sócio de uma empresa, de uma agência com o Conrado Adolfo por um tempo. Acho que muita gente aqui que está escutando já deve conhecer. Até que o momento eu fui trabalhar por conta, comecei como afiliado, trabalhando no caso de venda direto com marketing digital. Isso foi muito importante para mim porque foi quando eu aprendi a fazer a venda com um clique só, ou seja, você faz o tráfego, leva para uma boa copy de vendas, uma boa estratégia de vendas, uma oferta. Foi que eu aprendi a trabalhar com oferta direta e fazer a venda. Com o tempo, eu fui criando meus próprios produtos em vários nichos de atuação, desde para dona de casa, concurso público, entre outros. E fui montando um negócio de marketing, sempre usando aquela estratégia que eu aprendi no começo da venda direta. Legal, então 20 anos de internet, você começou quando a coisa estava começando mesmo, né? Não tinha praticamente nada do que tem hoje, né? Exatamente. Eu fazia sites no front page. Talvez, não sei se alguém já é desse tempo aí, mas era um criador de páginas do Windows. Ele vinha junto com o Microsoft Office, o Excel, e tinha um front page para você criar os HTMLs. E eu fazia sitezinho. Na época não tinha tráfego no Google. Foi surgir já nos anos 2000. Acho que lá para 2002, mais ou menos, começou a ter o tráfego, ainda era bem diferente do que é hoje. Muito mais barato mais fácil, muito mais barato, né? Ranqueava só por ter o domínio com aquele nome, né? A gente fazia o seguinte, a gente botava uma página, botava um fundo preto embaixo, e embaixo a gente colocava as palavras-chave escritas em preto também. E ficava aquela cauda enorme no final da página. Na verdade, se eu passasse o mouse segurando o botão esquerdo, você percebe que tinham várias as palavras-chave da busca do Google. Aí depois virou Black Hat, impediram. E a gente anunciava também com um checão de $1 milhão. Era que podia tudo, né? Era que valia tudo. Isso no Google, né? Tipo, no Google. O Google já não deixa fazer esse tipo de coisa há muitos anos, né? Aí depois o Facebook abriu as pernas, começou fácil, né? Exatamente. Era a mesma coisa e hoje é o que é, né? Não que talvez esteja difícil a ponto de impedir os resultados, com certeza não, né? Senão a gente não tava aqui, né? Exatamente. Mas, com certeza, muito mais difícil do que no passado, né? Acho que profissionalizou, Rafa. Profissionalizou. Né? Antes era uma coisa próxima do amadorismo, onde qualquer coisa dava certo, porque você não havia regras. Era uma
terra sem lei. Então a gente podia fazer, era a época de aquelas ofertas absurdas. Aí eles foram com o tempo. Foto de antes e depois. Foto antes e depois. Era. Aquela mulher segurando a barriguinha aqui do lado. Exatamente. Né? Nada mais pode, né? Exatamente. Cheio de foto de gente famosa. E foi. Eles foram reduzindo e o jogo começou a profissionalizar. E quem não estava, talvez, preparado para essa profissionalização toda, que tenha, talvez, perdido muito espaço no mercado e está correndo um pouco atrás hoje. Aí o pessoal perde conta, enfim, tenta fazer coisas que no passado funcionavam porque era terra de ninguém, mas hoje não funciona mais. Exatamente. Né? Legal, cara. Bom, então eu entendi. Então, não sei se você pode abrir isso, mas você tem uma ideia de quanto dinheiro você já investiu em tráfego seu, dos outros, de clientes, somado tudo aí? Só para o pessoal ter uma ideia do quanto que você já mexeu nisso. Olha, seguramente mais de 10 milhões. Certo. Mas com o tempo a gente começa a perder a conta, se for contar de todos. Eu, por exemplo, já trabalhei num e-commerce em 2008, 2007, 2008, um e-commerce, trabalhava como multinacional. Só de lá, de tráfego, a gente chegava a investir 50, 60 mil. Numa época, 50, 60 mil era muito mais dinheiro que é hoje, né? Hoje em dia a gente investe 10 mil reais muito mais... Por dia, às vezes, né? Muito mais por dia. A gente investe isso muito mais fácil hoje, até com resultado menor, justamente por todas essas coisas que o CPC, o custo do clique, ficou muito mais alto. Mas seguramente na faixa de uns 10 milhões, tranquilamente. Legal, então dá para dizer que, poxa, alguém que investiu 10 milhões e com ROI, né? Ou seja, sim, você investiu 10 milhões e voltou muito mais do que isso, com certeza. Com certeza. Senão, então... estaria fazendo outra coisa da vida com todo... Não é? Fugindo, provavelmente. Né? Investir 10 milhões dos outros, né? Com certeza. Legal, cara. Agora, eu queria começar até a perguntar uma coisa polêmica para você a respeito de tráfego, né? Muita gente diz que o Google não funciona mais, né? Ou que, não, é muito difícil e tal. Na minha opinião, até para dar um spoiler do que eu acredito que você vai falar, né? O Google tá muito, muito mais profissional do que antes, né? Então, quem joga o jogo direito, dentro das regras e que sabe fazer o que está fazendo de fato, consegue ter um resultado espetacular. Até porque ainda tá... enfim, o Google não quer que você pare de anunciar lá, né? Ele só quer que você não faça merda, né? Basicamente é isso, né? Facebook é a mesma coisa. Agora, o que você acha disso, que o Google não funciona mais? Porque eu não vejo mais nenhum curso dentro, por exemplo, do negócio de marketing digital falando sobre tráfego pelo Google. O pessoal só fala de Facebook e Instagram, né? Preciso até defender aqui, o Academia do Tráfego fala, viu? Ah lá, pronto. A respeito do Google e o Facebook. Eu acredito que existe uma falácia que o Google morreu. E, na verdade, ele não morreu porque as pessoas nem tentaram. Elas estão desistindo antes de tentar. A gente acabou falando... Vai na onda no mercado, né? De que todo mundo só fala de uma coisa, então só deve funcionar lá, Exatamente. Né? E justamente porque tem uma falácia muito grande a respeito disso, as pessoas ficam com medo de entrar. E a gente acabou de conversar agora sobre o profissionalismo, né? E o Google, ele é mais robusto. Tudo que é mais robusto exige um pouco mais de skills para você conseguir lidar com a ferramenta. É o caso do Google. O Google, acontece que se você deixar, por exemplo, 5 mil reais para anunciar hoje e você não fizer da forma correta, você não fizer aquilo bem pensado, trabalhado, realmente com esforço que eu digo, esforço que recomendo, não é um esforço de sacrifício, mas o trabalho mesmo bem feito. Você vai queimar seu dinheiro, você vai rasgar. Só que, por outro lado, todo lugar onde queima o dinheiro fácil também é um lugar onde você pode escalar. É uma balança que você tem ali. Quem não usa o Google, né? Exatamente. 95% da internet está no Google, se não for mais, né? Com certeza. Por exemplo, quem trabalha com negócios locais, quem tem clínica, eles trabalham só com Google, geralmente, nem trabalham com Facebook, porque só a busca por aquele serviço já é muito alto. Não precisa ficar criando um público que não é quente ainda para esquentar aquela história toda, Exatamente. Eu costumo dizer que o Google e o Facebook, eles têm papéis diferentes ali. A gente pode colocar assim. O Facebook, ele trabalha num momento do seu cérebro que você está relaxado. Um momento seu que você está relaxado.
Porque quando a gente entra no Facebook, no Instagram, qualquer rede social, agora tem o TikTok, tem outras redes sociais aí WhatsApp. também. Todas essas daí, o que acontece? A pessoa não está, num momento, focado em resolver algum problema, encontrar alguma solução. Nem que seja, por exemplo, assim, eu quero saber quanto foi o jogo do Flamengo ontem. Ele tá, ou as notícias de quem ele vai escalar hoje, ou como a Bolsa de Valores subiu ou desceu. Ele tá relaxado, ele não está procurando nada. Ele quer que alguma coisa venha até ele. Entretenimento, né? Exatamente. Tipo, ele tá passivo ali, digamos assim, né? Ele tá olhando o que aparece, né? Exatamente. É completamente passivo ali. Então, ele tá tão sujetivo a receber alguma coisa que é o momento que você fala, já que você tá aí de bobeira, toma aqui. Toma aqui, vamos descobrir sobre esse novo tema, alguma coisa que pode ser do seu interesse. Dá uma olhadinha, clica aí e vê. Já no Google, mesmo não só na busca de palavras, mesmo no display, a gente tem que pensar que ninguém digita uma URL de um site ou vai parar num link de um site, numa página qualquer, se ele não estava antes interessado em alguma coisa. Seja que ele entrou no Lance para ver as notícias do futebol, ele entrou no G1 para ver as notícias de hoje, ou uma cadeia de links foi levando ele até lá, mas ele já está com o cérebro focado. Quando ele está com o cérebro focado, ele fica menos sugestivo a sair daquele tema. Por exemplo, eu estou lá procurando sobre Bolsa de Valores, por quanto mais que eu tenha demonstrado em vários momentos do meu dia, e o Google tenha pego o comportamento que eu estou interessado em emagrecer, não é um momento que estou aberto, eu estou sugestivo a poder mudar de tema e começar a ler sobre emagrecimento. Sim. Trazer alguma coisa referente a isso. Por isso que a diferença do Google e o Facebook é um momento de compra. Então, no Google, ele funciona mais quando as pessoas já estão buscando alguma coisa relativa. Por isso, o poder do YouTube for Action, que é a ferramenta do YouTube onde você... Que é do Google, que é do Google. Pra quem não sabe, né? Para quem não sabe, o Google ele trabalha tanto com palavra-chave, com display, com o YouTube e também trabalha com redes parceiras. Por exemplo, quando você faz a busca num UOL, a busca num Terra, a busca num G1, aparecem os patrocínios do Google, você pode escolher para aparecer lá ou não. Então, quando você está no YouTube, quando a pessoa está buscando, por exemplo, receita de bolo no YouTube, como fazer um cupcake de chocolate, e nesse momento você joga um anúncio para ele, para aquele público que está buscando cupcake, alguma coisa relacionada a doce, a fazer um bolo, pode ser um cupcake ou alguma outra coisa, você pensar dentro da confeitaria que aquela pessoa gostaria de fazer também, é o momento propício que ele está super quente para te ouvir e ele vai estar totalmente aberto para a sua proposta. Que legal, cara, porque isso mostra a base de todo o tráfego, na real, Sim. né? Qual é o momento que a pessoa tá em qual rede. Então, mas isso aí eu já sabia. Cara, sabia, mas na hora de você senta lá pra escolher a palavra-chave, você escolhe a palavra errada, né? E aí você queima teu dinheiro e isso que você falou foi muito legal. Tipo, o jogo do Google é assim, se você colocar 5 mil reais, ele queima em 10 minutos, se você quiser. Exatamente. Por quê? Maravilhoso que seja assim, porque tá todo mundo lá, ou seja... eu quero atingir a pessoa certa, né? O marketing é exatamente isso. Você pegar a mensagem certa, com a pessoa certa, fazer a oferta certa pra ela, que ela vai querer, ela clica, ela vem. Aí você fala assim, eu queria escalar meu negócio. O melhor lugar é o Google. O melhor lugar é o Google. Não é? Porque tem limite infinito de quantas pessoas existirem, certo? Eu quero fazer um atento a respeito do... Você acabou de falar sobre você botar a palavra-chave e escolher a palavra-chave errada. Um erro muito comum que eu vejo nas pessoas que anunciam no Google, o pessoal que está iniciante, está começando, é que o Google, o segredo dele não está na palavra-chave de busca, mas nas palavras-chave negativas. Porque quando você coloca lá, por exemplo, produto para emagrecer, emagrecer em casa, por exemplo. Vamos emagrecer em casa. Certo. O emagrecer em casa, a pessoa pode estar buscando, por exemplo, uma forma de emagrecer sem sair de casa, mas ela pode estar buscando com o resto da palavra em PDF, grátis. São coisas que você tem que negativar. Livro. Livro. Então... Rápido.
sei lá. Emagrecer em casa faz mal. A pessoa que está procurando emagrecer em casa faz mal, ele já está no seu Pensando que subconsciente. faz mal, Vai ser, exatamente. ele Já só tá está criando querendo provar para ele mesmo que ele está certo daquilo. Então, a primeira coisa que ele ouvir a respeito que aquilo faz mal, ele não vai fazer. Porque assim, emagrecer em casa pode causar dores, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer ali. Então, o lance, para você ter uma ideia, Rafa, hoje, quando eu anuncio seja no Google, no YouTube, e eu estou usando as palavras-chave, eu chego a colocar na faixa de 12 palavras-chave num conjunto de anúncio, num grupo de anúncio, e nesse mesmo grupo de anúncio ter 180 palavras negativas. Isso é muito importante. A pessoa tem que sacar... gente, para você que entende de tráfego ou para você que não entende, né? Quando você coloca uma palavra-chave lá, ele vai buscar tudo que aquela palavra foi buscada junto, né? Então, você falou, por exemplo, emagrecer em casa. Pode ser como emagrecer em casa, pode ser emagrecer em casa é mentira, ou qualquer coisa que tenha emagrecer em casa, coisas antes ou depois, o seu dinheiro vai ser usado para anunciar naquela palavra-chave também, né? Então, se alguém buscou, por exemplo, como você falou, emagrecer em casa... grátis, por exemplo. Grátis. Emagrecer em casa, grátis. Pronto. Como é que... Cara, você tá anunciando um produto para ser comprado. Se a pessoa tá procurando uma coisa grátis, ela não vai comprar de você. Se você não negativa a palavra grátis, basicamente você tá escolhendo gastar o seu dinheiro no anúncio para uma pessoa que não vai comprar. Né? Então é tão específico o público, né? É tão targeteado assim que se você não souber como mirar, se você te dá um tiro de bazuca, você não consegue acertar ninguém direito. Exatamente. Né? O tiro espalha demais. Exatamente. Né? Tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte, eu tenho falado isso já tem um tempo, é que nós temos que botar na nossa cabeça que quem compra não são pessoas. Quem vai comprar não é o Facebook, não é o Google. Fala assim, mas eu joguei o pixel certinho, eu fiz a campanha daquele jeito lá, mas eu não consigo vender. Quem está comprando são pessoas. Uhum. Então, a gente tem que, quando a gente está fazendo uma campanha, a gente tem que se pôr no lugar de quem está recebendo. Então, para você só vai conseguir ter profundidade para chegar numa pessoa se você nichar o máximo possível da sua comunicação. Por Especialmente no Google, que tá todo mundo lá. Exatamente. Acima de tudo, na hora que você está fazendo o tráfego, aquela história, mas a gente tem que botar na nossa cabeça uma coisa. Mas Rafa, mas tem gente que procura grátis que pode de repente comprar. Pode de repente, é proibido no tráfego. Não pode. Talvez, quem sabe, de vez em quando tem, às vezes um vem. Não, por exemplo, você está vendendo... Você está gastando dinheiro, né, cara? A cada 100 pessoas de talvez, quantas vão vir? Exatamente. Meia, uma? Sei lá, nem isso. A gente tem que entender uma coisa assim, que não é que você tem 10 reais, por exemplo, 10 reais, nossa, você não vai anunciar nada com 10 reais. Vamos botar, você tem R$1.000 até ali. Dá, né? Até dá, do que você quiser, né? Não, mas se você tem uma clínica de dentista, as coisas você consegue bem, viu? Depois eu vou falar de um anúncio que a gente fez de R$30 que retornou R$300 em, cara, rapidinho. Isso foi no Facebook. Aí pra você ver, o que acontece? Vamos pensar assim, às vezes a gente não para pensar nisso. Você tem R$1.000 para investir. Aí você fala assim, nossa, o público A, a conversão é de 10%. O público B, a conversão é de 0,5%. Se eu botar R$10.000 o público A e B, não é que eu vou assim, nossa, eu ia anunciar para todo mundo do público A, agora com o mesmo dinheiro eu vou anunciar para todo mundo do público B também. Não, você vai pegar metade de um e metade do outro. Sim, é isso aí. Então, sua conversão que ia ser de 10%, ele vai descer para 5,25. Uhum. Eu não sou muito bom de cálculo rápido assim, mas eu acho que é isso que dá. Digamos assim. Sabe? Então, você vai só diminuir a sua conversão quando você está trazendo um público que... Não, a gente chamava isso na época de faculdade, as coisas chamam de dispersão de comunicação. Dispersão de comunicação. Dispersão de comunicação. Você dispersa mesmo, Exatamente. Espalha tanta mensagem que não chega em ninguém. Né? Exatamente, esquecendo que cada vez que você envia uma mensagem, você está pagando por ela. Então, cada busca do Google que você apareceu ali, né? Exatamente. O tráfego perfeito é o tráfego, usando a referência da Bazooka, é o tráfego de sniper. É você conseguir mirar naquele público certo, porque independente de qual é o seu público, quanto mais próximo
você consegue trazer a sua comunicação para ele, mais próximo vai ter resultado. Por exemplo, vamos colocar assim, eu e o Rafael aqui. Com certeza, eu e o Rafael temos temos coisas em comuns, mas temos algumas coisas que a gente gosta de fazer do dia a dia, essas coisas que são diferentes, assim. Sim. Se você tentar me vender alguma coisa que, por exemplo, o Rafael adora velejar, né, Rafael? Isso, acabamos de voltar de Paraty. Exatamente, o Rafael adora velejar. Se você tentar, apesar de nós dois termos interesse, internet marketing e tudo mais... Público semelhante, digamos assim, idade parecida, gostos parecidos e tal. Tem nada a ver, nesse gosto exatamente, você vai conseguir vender para ele alguma peça para o barco. Para mim, você não vai conseguir. Uhum. Mas talvez você compre o barco. Esse talvez não pode ser levado em consideração. Cara, tem uma coisa que eu acho que o pessoal acaba esquecendo muito, especialmente por ver muito conteúdo de tráfego. Cara, não tô dizendo que o conteúdo de tráfego é ruim, é maravilhoso, né? As pessoas que ensinam tráfego, estão lá se doando pra te ensinar um pouquinho do que eles sabem. É claro que eles ganham com isso, mas, enfim, eles poderiam fazer pra eles e não precisa ensinar nada pra ninguém, né? Então, começa por aí. Agora, pensa comigo o seguinte. Quando você fala assim, olha, eu investi 10 mil reais e eu vou vender um produto de R$1.000, e aí, com 10 mil reais, eu fiz 100 vendas, certo? Aí, vamos dizer que o custo do clique foi R$1. Ou seja, eu investi 10 mil reais, eu tive 10 mil cliques, certo? Uhum. E eu vendi para 100 pessoas. Então beleza, ótimo, né? Pô, mundo maravilhoso. Coloquei 10 mil reais, virou 100 mil reais. Isso é ótimo. Agora, pensa comigo. Você gastou R$1 por clique, não foi? Sim. Se você conseguisse achar quem são as 100 pessoas que iriam comprar, você ia gastar R$100. Exatamente. E fazer as mesmas 1.000 vendas. Exatamente. Ou melhor, R$1.000 no caso, né? Que é 10% na nossa conta. O meu ponto é, se você encontrar a pessoa certa, o teu ROI vai na lua. Porque é muito melhor do que você gastar... Você gastar, por exemplo, 10 mil e fazer 100, é 10 para 1, certo? Agora, se você gastar 1.000 e fizer 100 mil, é 10 vezes mais. Assim, a gente tá esquecendo um pouco, às vezes, eu digo assim, nós do mercado, em geral, voltando naquele ponto que são pessoas que compram, é que a gente está tentando deixar tudo muito para ferramenta. Sim, esquece que tem uma pessoa atrás, esquece que tem que acertar aquela cabeça ali, exatamente. Às vezes, por conta disso, a gente fala, não, o Facebook, o Google, ele vai resolver o problema para você. Não exatamente. Uhum. Aí a gente abre aquele público amplo e vai reduzindo, diminuindo. Cara, nisso que você está diminuindo, sua verba já foi embora. Uhum. O que diferencia nós, Homo sapiens, dos outros animais, de um gato, de um cachorro, de um passarinho, de um galo, é justamente que a gente tem a habilidade de pensar. Uhum. E a gente não pode ignorar isso. Quando a gente está montando o target da nossa campanha, a nossa oferta, tentar se colocar no lugar de quem compraria e descrever o máximo o nosso target focado nessa pessoa. Uhum. Por isso que há muito tempo se fala da ideia da persona. Isso foi um pouco com o tempo, foi se perdendo, né? É verdade. A gente tem, a persona é uma pessoa assim, ela é assim, por exemplo, uma persona, ela tem entre 30 a 35 anos, ele gosta de ler jornal ainda de papel, por exemplo, uma pessoa que é desplugada na internet. Usa jornal, ele não usa muito as redes sociais e por aí vai. Então, a gente tem que começar sempre por esse público. A escala, sim, Rafa, a gente vai ampliando, abrindo. Mas você começa pequeno, né? Exatamente. Só que o natural da escala você aumenta o volume, você mantém ainda vendendo naquele seu público fiel, onde tem um ROI mais alto, e naturalmente o seu ROI vai diminuindo. Até Só que você consegue chegar a investir muito mais, né? Então agora se eu investo, sei lá, 10 milhões, eu consigo fazer 20 milhões. Exatamente. Bom, mas você ganhou 10 milhões. No outro caso, você tinha investido 10 mil e ganhou 100. Então você ganhou 90. É muita diferença. Exatamente. A gente vai encontrando até vir chegando num limite onde o ROI não bate, você sabe, até aqui onde meu produto vai. Aí cabe... Volta um pouquinho. Exatamente. Né? Pronto, você segura, aí sim você vai abrindo, aí você abre, e você tem a base dando resultado lá para você. Legal. Eu vou fazer, inclusive, um comentário a respeito de um lançamento que a gente fez. A gente fez um lançamento e aí esse lançamento vendeu 100 unidades de um produto.
E, cara, beleza, são 100 vendas, certo? A gente teve uma lista de 15 mil pessoas e fez 100 vendas. O ROI foi 5, tá? Então, para cada real que eu investi, voltou 5. Isso é maravilhoso, certo? Ótimo, tá muito bom, cara. ROI líquido isso, tá? Dinheiro no bolso, pô, tá bom, né? Imagina, se botou 100 mil, virou 500 mil. Se botou 200, virou 1 milhão. Tá bom, muito bom, certo? Aí eu fiquei, na hora de escrever ou de criar os anúncios, de criar as copies e etc, né? O que eu levei pra galera do meu time? Eu falei, gente, pensa o seguinte, a gente não está fazendo um lançamento pra 15 mil pessoas. Com todo respeito, foda-se as 15 mil pessoas. Porque eu vou ensinar um monte de coisa e vou contribuir com todo mundo, é claro que eu vou. Mas eu tô fazendo um lançamento pra 100 pessoas. É aquelas 100 pessoas que vão passar da linha de quero comprar e pagar, sacou? É pra essas 100 pessoas que tô dando... Porque elas são as pessoas que confiaram o máximo possível no nosso conteúdo, na nossa referência, na nossa credibilidade, pra tirar uma grana do bolso e dar pra gente, sacou? Então, quando você muda essa perspectiva, você fala, eu não tô escrevendo um anúncio pra 15 mil clicarem, eu tô escrevendo pra 100 clicarem, as 100 certas. Eu prefiro, aquela coisa, eu prefiro ter uma lista de 1.000 pessoas, de 1.000 clientes que me pagam o suficiente pra manter um negócio, do que ter uma lista de 1 milhão de pessoas onde eu não sei quem é meu cliente ideal e quem tá comprando de mim. Exatamente. E, E cara, você tem um risco ainda de perder tentando falar aquela torre de Babel. Agradar todo mundo. Tentando agradar todo mundo. Perfeito, cara. Quem tá em cima do muro não agrada ninguém. Você tem que ter um posicionamento. As pessoas mais amadas do mundo são as mais odiadas também. A gente não pode esquecer disso. Porque elas são muito conhecidas, né? E, sim, enfim. Os grandes nomes religiosos e por aí vai eles. Enfim, atores e artistas, etc, né? Sempre tem uma dicotomia muito grande. Exato. Mas, enfim, o que eu acho que é legal da galera sacar é isso, né? Cara, você tá fazendo o tráfego para aqueles 100 compradores. Ou para aquele 1 comprador, sacou? Então, mas eu tô investindo muito e não consigo retorno. Cara, você tá investindo muito aberto. Muito provavelmente você tá investindo aberto. Vou fazer o comentário que eu fiz a respeito dos R$30. A gente pegou R$30 e colocou no Facebook, tá? Então, minha esposa tem uma loja de biquínis, a gente colocou... ela vende... ela entrega na nossa casa mesmo, as pessoas vão lá buscar e tal. É online também, tem o e-commerce, beleza? A gente pegou R$30 pra fazer um teste. E colocou um raio de 500 metros da nossa casa. E falou, toda mulher de 22 ou 25 anos até 35 anos que passar aqui e que tiver esse perfil, eu quero que apareça o meu anúncio. Né? Isso no Facebook. Cara, a gente investiu R$30, ela vendeu R$320 de biquíni. Sacou? E 8 mil pessoas viram o anúncio em 3 dias. Então, assim... São as 8 mil pessoas mais importantes que deveriam ter visto, porque deve ter passado 200 mil pessoas ali, sacou? Mas aquelas 8 mil viram o meu anúncio. Você conseguiu direcionar exatamente para quem interessa, evitou o curioso, sem contar que a gente não pode esquecer de uma coisa. Tem uma estratégia muito comum no tráfego, que é o de remarketing, né? O retargeting, na verdade, né? Acabou pegando como remarketing. E o remarketing, na verdade, é o retargeting do Google, popularizou, aí depois eu vou no Wikipedia explicando. O que acontece? O remarketing, eles são as pessoas que viram a oferta e continuaram sendo impactadas. Quando a gente entra num site da lojas americanas e fica sendo perseguido por aquele ar-condicionado que você viu uma vez. Exatamente. Não se esqueça, quando você fala com todo mundo, você polui o seu remarketing. Tem esse problema também, porque você gasta dinheiro para aparecer a pessoa errada. Exatamente, né? Você ainda fica investindo, voltando dinheiro naquela pessoa errada. Sendo que não adianta o remarketing ser poderoso, porque é o momento que você pode quebrar a objeção, fazer um monte de coisa, estratégia, só que você está pegando um monte de gente... Desperdiçando dinheiro com gente que... Você está gastando no seu remarketing quase a mesma verba que você está gastando no público frio. E esse não tem que ser o propósito. Cara, tem que ser animal. É porque assim, a velha diferença entre o público broadcast e o público específico, né? Os anunciantes antigos, as empresas que têm, sei lá, 10, 20 anos, que não nasceram na internet, têm o costume de ir pra Globo, de ir pra jornal, de atingir todo mundo. Por que elas faziam isso, gente? Porque elas não tinham como atingir alguém especificamente. Não dava. Não dá pra você chegar e falar assim, eu só quero... Até dava de alguma maneira, por exemplo, eu só quero aparecer para as edições do Jornal do Estadão que tem no Brooklyn. Beleza. Dá pra fazer, sacou? Mas não é comum. Era muito limitado Além de ser limitado, você imagina que eles teriam que imprimir
quantos tipos de jornais diferentes para cada bairro, para cada lugar, para cada cidade, para cada anunciante. E para quem não tá acostumado com essa época aí, existem as tiragens são baseadas em impressões de lâmina. E toda vez que você por exemplo, você usa uma lâmina só para fazer 100 mil, 1 milhão de impressões daquele jornal. Sim. Quando você tem uma coisa diferente, você tem que construir uma lâmina nova só para aquilo ali, que é um custo imprimir de novo, monstro para não vale a pena fazer. Não vale a pena. Mas hoje não. Hoje a impressão é por pessoa. Então, aquela pessoa vai ver aquele anúncio, a outra pessoa do lado dela não vê. Enfim, acho que, cara, muito massa. Acho que a gente conversou bastante a respeito de Google, né? E a gente vai ter um novo podcast, né, na sequência desse aqui, que é pra gente continuar o nosso papo, a parte 2 dessa conversa, que a gente pode conversar um pouco mais sobre Facebook, né? Então, se você tá interessado em saber mais sobre Facebook, enfim, com certeza o próximo podcast vai ser muito massa pra você. E se você chegou até o final desse podcast, isso quer dizer que você gostou do que a gente conversou aqui, gostou do nosso conteúdo. Então, pra você não perder os próximos, aperta seguir aí no nosso Spotify. Segue o nosso canal do YouTube, se você estiver vendo a gente no YouTube. Então, aperta aí pra você seguir, coloca o sininho. Você já sabe toda a firula que tem que fazer pra conseguir receber os nossos vídeos, né? E é isso. A gente se vê, então, no próximo Copcast. Até lá.